Bom dia, a gente está aqui na programação musical da Rádio Mix e daqui a pouquinho nós vamos entrar ao vivo também pelas ondas da Rádio Mix para trazer as nossas informações, né, do dia de hoje. Então eu peço que você fique ligado aí, acompanhe. Dado, estou fazendo os convites da live aqui para a gente poder dar início à nossa programação. Estou fazendo os convites da live aqui para a gente poder. Enquanto isso está tocando a musiquinha ali, mas não dá para eu compartilhar aqui, infelizmente. Vai agora para o apoio cultural e já voltamos. Bom dia, Ulisses. Obrigado. Vem aí o Sabadão Sertanejo dos Aposentados da Vila Muri, na Avenida Ortiz, número 648, Vila Muri, Volta Redonda, Rio de Janeiro, nesse dia 2 de maio, a partir das 20 horas ao 0 hora. Vocês não podem perder. Com ele, F. Lima dos Teclados. Apoio Rádio Mix FM, a mais sertaneja, 24 horas no ar. Ei, você aí, tá sabendo? A gente já vai entrar no ar. É aniversário do Shopping Telha. Com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso 103 Boston 75 por 75 por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelanato Urbano 72 por 72 comercial por apenas R$29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade, para você construir ou reformar sem susto. É aniversário no Shopping Telha. Corre pra cá e aproveite. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 10 horas e 34 minutos.
É isso aí, meu amigo ouvinte, a gente vai retomando aqui a nossa programação. Atendemos aí hoje vários pedidos aqui no nosso quadro Mande a Sua, várias canções a pedido dos nossos amigos ouvintes queridos, a quem eu agradeço, né? Desde já agradecer a cada um pela participação aqui conosco e convidando você para nós darmos início, portanto, à programação do dia de hoje. Mandar um abraço aqui para o Messias Everaldo, meu tio, Tidado. Um abraço também para o Ulisses, que está nos acompanhando. Um abraço para a Ilma, minha tia. Bom dia. Deus te abençoe. Amém, mãe outra. E a gente vai seguindo aqui com a nossa programação, que a gente tem bastante assunto para tratar no dia de hoje, né? Trazendo aqui algumas notícias. Vamos começar pela parte chata, né? A gente começa pela parte chata, depois a gente vai melhorando aí para poder também alegrar o dia, né, dos nossos ouvintes. Eu só estou procurando aqui a nossa vinheta, que eu esqueci de abrir a vinheta aqui para a gente dar início na Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, na Hora do Brasil de hoje a gente traz aqui uma matéria veiculada na revista Oeste. A manchete é a seguinte: tambores em hospital da Fiocruz escondiam mais de 20 fetos. Olha que horror! O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro descobriu 27 fetos humanos abandonados em tambores de formaldeído no Instituto Fernandes Figueira, unidade da Fiocruz. A fiscalização de rotina ocorreu no dia 6 de abril e revelou que os corpos estavam sem identificação nem preparo correto. O relatório da inspeção revela que um dos fetos permanecia guardado em um recipiente há 16 anos. Os restos mortais encontrados na sala de necropsia tinham mais de 20 semanas de gestação e peso superior a 500 gramas. Nessas condições, a lei exige a emissão de declaração de óbito e o sepultamento ou cremação. O estado de decomposição e o descarte irregular dificultaram o reconhecimento dos fetos pelos agentes do Conselho. O CREMERG enviou o dossiê para o Ministério Público e para a Vigilância Sanitária, logo que encerrou a vistoria. O Ministério da Saúde, a Defensoria Pública da União e a direção da unidade também receberam as denúncias. O hospital tem autorização para realizar abortos legais, mas falhou ao manter os corpos estocados em tambores químicos em vez de dar o destino final, conforme previsto em norma de 2005 do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que eu nem preciso entrar em detalhe no horror dessa matéria, né? Isso é um horror. Isso aí é o que a política do aborto ela gera aqui no Brasil. É por isso que eu sou terminantemente contra aborto. Eu não apoio isso. Não apoio. Em circunstância alguma eu não apoio. Sabe por quê? Eu sou contra a pena de morte para bandido. E bandido, ele pratica o crime dele porque quis. Porque ele já tem discernimento suficiente para entender o que é certo e o que é errado. E comete atrocidades. Eu sou contra a pena de morte para quem comete crimes hediondos. Como é que eu vou ser favorável à pena de morte para um bebê no útero de uma mãe que sequer sabe por que ele está ali? Não tem nenhum tipo de discernimento, não tem consciência. Então, é uma coisa absurda.
tá? É absurdo. Espero que o Ministério Público haja de alguma forma, porque infelizmente o que a gente vê é o Ministério Público sendo muito feroz com aquilo que muitas das vezes nem cabe a eles, conforme de vez em quando eu trato aqui, né? Enquanto eles são ferozes com certas coisas, em outras acabam passando o pano. E tá aí uma situação gravíssima que envolve fetos humanos, e vamos ver se o MP vai agir, né, nesse sentido, para poder coibir esse tipo, não é coibir, é punir os responsáveis por essa atrocidade. Porque eu fico me perguntando, gente, a Fiocruz, todo mundo conhece, eles têm expertise nas questões de saúde, e existe uma regulamentação que é de 2005, uma regulamentação que, no caso, porque existe o aborto legal, então, a legislação brasileira prevê, né, a questão do aborto legal. E aí, as mulheres que realizam esse tipo de intervenção, o que acontece? O Conselho Federal de Medicina, ele regula a forma como será feito, vamos dizer assim, um descarte, né? Eu nem acho que é a palavra mais adequada, mas vamos nos referir dessa forma, com as ressalvas necessárias. E aí essa resolução, ela determina como que deve ser feito esse descarte, sabe? E esse descarte, ele tem algumas regras. E essas regras não foram observadas. Tinha feto ali que deveria ter sido sepultado, conforme o próprio regramento do Conselho Federal de Medicina. Deveria ter sido sepultado. E não foi. Por que não foi? A Fiocruz vai falar que a gente não sabia? Não cola, né? Não cola. Espero que tenha punição para quem esteve à frente do hospital, quem esteve à frente do instituto e quem está. Desde quando esses fetos foram acondicionados dessa forma desumana e horrorosa, que tenha punição. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, a gente vai seguindo aí com a Hora do Brasil e trazendo aqui informações acerca das pesquisas eleitorais que não param. É pesquisa uma atrás da outra aí, e a gente traz aqui uma pesquisa registrada no TSE sob o número BR 01920/2026 para o cargo de presidente da República. A pesquisa é do Paraná Pesquisas e ela mostra que Flávio Bolsonaro já ultrapassou Lula também no Rio de Janeiro. Segundo Paraná Pesquisas, o Rio de Janeiro tem 39,6% de intenção de voto para o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, enquanto o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tem apenas 36,7% das intenções de voto. E vem, na verdade, vem caindo as intenções de voto para Lula. O Paraná Pesquisas também divulgou que em São Paulo, Flávio Bolsonaro vence o pleito com mais de 50% dos votos dos entrevistados.
E a gente vai acompanhando esse tema, é algo importante, né? Isso aí diz respeito às eleições que se aproximam. E a gente vai seguindo aí com mais informações aqui na Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, e a gente vai seguindo aqui, trazendo mais informações para você, meu amigo ouvinte, que está sempre ligadinho com a gente aqui nas ondas da Rádio Mix. E falando em eleições que se aproximam, no dia de ontem, o ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, ele, num evento realizado em Barra Mansa, reuniu diversas lideranças políticas. Esteve presente no evento vários pré-candidatos a deputado federal que estão apoiando a pré-candidatura do ex-deputado Marcelo Cabeleireiro, e também esteve presente o pré-candidato ao governo do Rio, o ex-prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, que foi lá também nesse momento em que o Marcelo esteve reunido ali com amigos. Diversas lideranças também locais, né, de Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí, Vassouras, até de Macaé, veio gente até de Macaé para poder prestigiar o Marcelo, que vem mostrando aí que exerce grande liderança e influência no cenário político aqui na nossa região sul-fluminense e também fora dela, né? Já que estiveram presentes ali várias outras lideranças. Havia lá no encontro, tinha ex-deputado estadual, tinha ex-deputado federal, uma série de lideranças que já ocuparam diversos cargos políticos importantes, como o caso do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que também participou desse evento, que reuniu milhares de pessoas. Então fica aí os parabéns ao Marcelo Cabeleireiro por mostrar a força que ele tem em Barra Mansa e toda a nossa região. Eu quero mandar também aqui um bom dia para o meu amigo José Neri, que também está nos acompanhando. Alô, José Neri, bom dia para você. Bom dia para a Nanda também, que está aqui com a gente. Muito bom dia, uma satisfação poder receber vocês. Olha, ainda falando de eleições, o perfil relevantenews.com.br traz a seguinte manchete: movimento LGBT rompe com Lula e declara apoio a Flávio após homofobia de Gilmar Mendes. A comunidade LGBT rompeu apoio ao candidato Lula após a homofobia de Gilmar Mendes, que comparou homossexuais a ladrões. O movimento cobrou uma posição de Lula, que ignorou o ocorrido. Administradores de perfis LGBT nas redes comentaram: só por causa disso, agora somos Flávio Bolsonaro, fora Lula, fecha aspas. Isso aí, gente, aí para poder contextualizar, o que acontece? Um ministro do STF, ele teve uma fala completamente infeliz, só que mais infeliz é uma fala criminosa. Criminosa, isso determinado pelo próprio STF, porque o STF comparou a homofobia ao crime de racismo. E racismo é um crime que não tem fiança, não existe possibilidade de reparação, como no caso de retratação, não existe possibilidade de retratação, tá? Então, o que ocorre? O ministro, ele praticou esse crime, ele praticou o crime de racismo, que ele fez uma analogia comparando homossexuais a ladrões, e num contexto de querer injuriar o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então ele estava ali
querendo tecer críticas ao Romeu Zema, e nessa intenção de criticar o Romeu Zema, ele fez esse insulto a ele, querendo fazer essa afirmação, ele quis estabelecer um comparativo, né? Porque ele tá chateado. O ministro Gilmar Mendes, ele está chateado porque ele está sendo criticado. E os ministros do Supremo, eles não aceitam críticas, né? Eles se sentem intocáveis, eles se sentem acima do bem e do mal, eles se sentem acima de tudo e de todos. Então eles não admitem ser criticados. E eles foram criticados pelo Romeu Zema. E aí o Gilmar Mendes ficou muito ferido com isso, sabe? Ele ficou muito magoado com as críticas. E aí ele foi rebater as críticas do Romeu Zema, fazendo a seguinte analogia, né? Como é que o Romeu Zema se sentiria se eu falasse que ele é um homossexual e ladrão? Então ele fez esse comparativo e ele praticou esse crime. Se fôssemos um país sério, o Senado Federal já teria tomado providências de abrir um processo de impeachment contra esse ministro pelo crime de racismo. E mais do que isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal já teria determinado a instauração de inquérito contra o ministro para que o ministro respondesse pelo crime que ele praticou. Mas nós estamos no Brasil, não é? E aí, as comunidades que defendem a pauta LGBT, elas cobraram uma posição do presidente Lula, né? Porque, com muita razão, o presidente da República deveria ter se manifestado, né, a favor dessa parcela da sociedade. Mas o que o Lula fez? O Lula simplesmente ignorou. Ele fingiu que nada aconteceu. E aí, vários perfis de redes sociais que trabalham as pautas LGBT, eles simplesmente se sentiram violados pela omissão do presidente da República e aí declararam que estão fora da campanha do petista e que vão apoiar o senador Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Bom, vamos ver aí como é que vai ser, né? A gente vai seguindo aí com mais informações aqui na Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. São 10h51, 10h51. Você está ligado aqui nas ondas da Rádio Mix. E também quero agradecer as pessoas que estão conosco através da nossa live aqui no Instagram. Olha, foi ontem, anteontem, não estou lembrado aqui exatamente, mas aconteceu um fato um fato que chamou a atenção do mundo, que foi o quê? Foi o caso do atentado, a tentativa de atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele sofreu uma tentativa de homicídio, né? Você deve ter visto, isso aí foi matéria em vários jornais e vários vídeos circularam aí na internet. E a gente vai vendo o quanto que algumas pessoas elevam as suas diferenças políticas ao nível de chegar nessa tentativa insana de querer vencer pelo ataque, né? Então é algo lamentável o que nós pudemos presenciar, né? Tentativa de assassinar um presidente,
E tentativa essa motivada pela divergência política, né? Só que divergência política a gente não resolve na bala. A gente resolve com argumento, com propostas, com convencimento, né? E aí a pessoa pode falar, mas o Trump tá lá, tem a guerra, tem isso, tem aquilo. Gente, ele está num cargo que lhe permite tomar essa decisão de declarar guerra. O cargo que ele exerce permite a ele tomar essa decisão. Agora, os Estados Unidos são um país cuja maturidade política daquele povo, ela é, lamentavelmente para nós, mas ela é muito maior do que a nossa. Então, se o Trump estiver agindo errado com essa decisão, o povo americano vai julgar isso. Isso aí é algo que cabe ao povo americano determinar se a decisão dele de confronto com o Irã, se ela é ou não uma decisão legítima. Agora, um ponto é, os ataques, e aí não estou aqui justificando ataque, eu estou falando de fatos. Os ataques americanos, eles têm alvo certo. Eles não estão atingindo civis, inocentes. Eles têm alvo certo, eles estão indo em bases militares, eles estão atacando lideranças políticas e militares do Irã, né? Aí você pode falar, mas não é a mesma coisa que aconteceu com ele. Não, o que aconteceu, o que tentou fazer, a tentativa que houve contra ele foi uma tentativa de outro nível. É outra história. Porque o que ele está fazendo lá no Irã, e eu já falei exaustivamente sobre aqui os motivos dessa guerra e tal, mas só para relembrar você que um dos motivos desse confronto, o que tem sido um desses motivos? A escalada iraniana para a formação de recursos bélicos nucleares, né? Ou seja, eles estavam ali desenvolvendo armas nucleares, e um país cujo líder, né, agora já falecido, o Ali Khamenei, o Ayatollah, que era o líder supremo do Irã, em várias declarações ele disse que ele defendia a ideia do extermínio do povo ocidental. Aí eu te pergunto, você imagina um homem com a cabeça dessa que defende o extermínio, que defende o genocídio de mais da metade do mundo, né? Porque nós, os ocidentais, nós somos mais da metade do mundo. E aí, um líder de um país, o ditador de um país, está desenvolvendo arma nuclear, e não por uma vez, mas por várias vezes ele diz que o Ocidente deveria ser exterminado, a começar pelos Estados Unidos. Você vai esperar o que de um homem desse? Por vários momentos, não só os Estados Unidos, mas vários outros países tentaram diálogo com o líder supremo do Irã para rever essa política deles, e eles se mantiveram ali firmes.
E aí chegou o Trump, que teve a coragem de botar um ponto final nessa história. Acabou com essa conversa. É a melhor saída? Talvez não seja. Talvez não seja. Só que é aquela situação. Aí você também vai pagar para ver o que vai acontecer. Então você está entendendo o tamanho do dilema em que a coisa estava envolvida? É complicado, né? Vou fazer uma pausa aqui rapidinho para o nosso apoio cultural. Você sabe que é rápido, a gente já está de volta. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Rádio Mix FM. Apoio cultural. Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retifica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de gaspilho. A saúde do seu motor tem nome. Retifica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Vem aí o Sabatão Sertanejo dos Aposentados da Vila Muri, na Avenida Ortiz, número 648, Vila Muri, Volta Redonda, Rio de Janeiro, nesse dia 2 de maio, a partir das 20 horas ao 0 hora. Você não pode perder com ele, Lima dos Teclados, apoio a Mix FM, a mais sertaneja, 24 horas no ar. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h01. Bom, e a gente vai retomando aqui a nossa programação. Estou trazendo para você aqui as informações, né, do dia de hoje. E eu tenho um outro assunto aqui, que é do nosso quadro O Gato Mia, que é o nosso quadro de reclamações e reivindicações. O Gato Mia, a voz do povo cobrando respostas. E no quadro Gato Mia de hoje eu quero trazer para você uma reclamação muito séria, tá? Que eu recebi de um morador lá de Barra Mansa. Esse morador, ele disse para mim que recebeu um agente de saúde na sua casa. Presta atenção. E segundo esse morador, ele informou que ele gravou inclusive a conversa e que essa agente de saúde, ela no horário do trabalho dela, no horário das visitas que ela vem realizando, ela está fazendo campanha política. Ela está realizando campanha política no momento das visitas, falando sobre candidatos, fazendo defesa de candidatos durante as suas visitas. Isso é gravíssimo, porque o agente de saúde e qualquer outro funcionário público, no horário do seu trabalho, ele não ganha para fazer campanha política. Ele não recebe para isso. E essa gente tem entrado na casa das pessoas lá em Barra Mansa. Eu tenho o nome da gente, eu tenho o bairro onde ela atua. Por enquanto eu não vou divulgar isso, porque os moradores, o morador que me procurou, disse que vai tomar providência de denunciar a ação dessa gente na ouvidoria do SUS e pediu que eu denunciasse aqui também. Então eu vou aguardar. E vamos ver se esse morador, né, eu falei para ele, se continuar, você entra em contato, fala comigo, que aí eu vou divulgar aqui na Rádio Mix o nome dessa gente,
o bairro em que ela atua, por conta desse proselitismo político que ela vem realizando no seu horário de trabalho. Isso é crime. Se ela não sabe, ela está praticando um crime e ela pode, inclusive, perder o seu cargo em função disso e responder perante a Justiça Eleitoral pela atuação de campanha política. Primeiro, que não está em período de campanha, então você não pode fazer campanha política fora da época. Segundo, que no horário de visita, no horário de trabalho, o agente não pode também fazer esse tipo de atuação política, tá? Então, isso vai trazer consequências, né? Como já está trazendo, ela foi gravada, né? Essa pessoa foi gravada por um dos moradores em que ela fez visita, fazendo proselitismo político, e essa pessoa tem isso em mãos. O Ulisses está ali, inclusive, comentando, isso é ilegal. Isso é absolutamente legal, Ulisses. Realmente não pode. A pessoa pode ter a preferência política dela, mas ela vai manifestar essa vontade dela fora do horário de trabalho. Um funcionário público no horário de trabalho, fazendo visita na casa das pessoas, não pode realizar campanha política. Então isso é crime. Tá? E aí, até falar mal de padre, essa pessoa está usando o seu momento de trabalho para falar. Ela estava fazendo críticas ao Frei Gilson, querendo comparar, né, chegando a falar que o Frei Gilson reúne milhões de reais para investir em igreja, deveria fazer igual o padre Júlio Lancelotti, que coloca esse dinheiro para dar para os pobres. Primeiro que essa pessoa nem deve ser católica, porque se ela fosse católica, ela ia entender que a igreja é formada por vários carismas, e todos os carismas, eles são necessários para a obra de evangelização. Você vai ter pessoas e sacerdotes que são mais voltados para a questão social, e aí vai querer dar cesta básica, acolher uma pessoa necessitada, mas você vai ter também o carisma daqueles que eles são voltados para a questão religiosa. E aí, em que sentido? Vamos supor, são sacerdotes ou pessoas da igreja que são ligadas mais a cuidar, né, no caso dos leigos, a cuidar do templo, né, a ter o cuidado com a manutenção da igreja. No caso do sacerdote, por exemplo, o sacerdote que está imbuído ali da missão de realmente construir igrejas, de se atentar a coisas mais voltadas ali ao sacerdócio. E não tem nada de errado nisso, porque são carismas. Cada pessoa vai ter o seu carisma específico para atuar na obra de evangelização. Agora, o que não pode, e outra, se tiver errado ou tiver certo, primeiro, quem vai julgar isso é Deus. Segundo, a igreja tem os seus meios também para poder analisar a conduta. O padre Júlio Lancelotti, por exemplo, ele foi afastado pelo bispo, arcebispo de São Paulo, afastou ele das redes sociais por conta das condutas dele. Então, ele foi afastado por uma decisão da igreja. A igreja avaliou que ele não estava tendo conduta adequada de um sacerdote, pelo menos nas redes sociais não estava tendo essa conduta, e ele foi afastado por determinação da igreja. Então, a própria igreja tem os seus meios para analisar a conduta de cada sacerdote. E o fiel, seja ele católico ou não católico, você pode exercer o seu direito de opinião sobre isso, né? Se você gosta do Frei Gil, se quiser defender, se você gosta do padre Júlio Lancelotti, se quiser defender, isso aí é uma decisão sua. Agora, o que não pode é uma agente de saúde, no horário que ela deveria estar trabalhando, ela ficar na casa das pessoas, defendendo o nome de políticos, fazendo críticas a determinados padres. No momento que ela deveria estar trabalhando, ela ficar fazendo posts na internet, nos seus perfis de WhatsApp, fazendo posts sobre preferências políticas. Então, vamos ter atenção aí, agente de saúde.
Vamos ter atenção, porque você já vai ser denunciado pelo morador na ouvidoria do Ministério da Saúde. Então, cuidado, porque isso aí pode fazer com que você venha a perder o seu emprego. Tá? O agente de saúde não é servidor efetivo, ele é regido pela CLT. Isso aí é um caso que pode culminar numa demissão por justa causa. Então, muita atenção para não fazer do seu horário de trabalho um momento para ficar defendendo políticos e defendendo causas. O agente de saúde, na hora do trabalho dele, a função dele é a atenção com a prevenção de doenças, orientações de saúde, é auxiliar com marcação de exame. É para isso que funciona o trabalho de agente de saúde. Tá? Eu quero, deixa eu ver aqui, o Ulisses está falando ali, essa pessoa pode até complicar a vida do seu candidato. Pode mesmo, pode, porque a Justiça Eleitoral pode inclusive cobrar, né? Por que ela está agindo dessa forma, né? E aí pode chegar inclusive ao próprio candidato. A Cristiane está ali falando, bom dia amigo, uma semana abençoada para você, amém Cris, muito obrigado. Bom dia para a Adriana Figueiredo, também está aí com a gente. A Cris está dizendo, amigo, você sabe o que houve hoje por falta de luz na cidade? Ô Cris, como você mora ali próximo do municipal, o municipal sofreu um incêndio hoje, né? Teve um incêndio lá. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas pode ser que às vezes, em função desse incêndio no municipal, no clube municipal em Barra Mansa, pode ser que às vezes, por precaução, a Light suspendeu o fornecimento de energia, porque eu ainda não sei qual a causa desse incêndio, né? Mas vai que esse incêndio tenha sido motivado por alguma questão da parte elétrica do clube. E aí, às vezes, a Light tomou essa precaução de suspender o fornecimento de energia até reparar, né, tudo o que está acontecendo lá. Tá? Então, eu ainda quero trazer uma outra notícia aqui para vocês. Olha, morador, você morador de Barra Mansa, o SAI aumentou a sua conta de água. E esse aumento da conta de água, ele vem junto com o aumento da rede de esgoto, da cobrança da rede de esgoto. Agora, eu te pergunto, tem esgoto tratado em Barra Mansa? Não tem. Chega a 2%. O esgoto tratado na cidade, mas a cidade inteira paga. Chegou ao absurdo do prefeito mandar uma cartinha para os moradores lá da Vista Alegre, cobrando a rede de esgoto por conta das galerias que foram feitas lá no córrego das Laranjeiras. Eles só cobriram o córrego e estão cobrando a conta da rede de esgoto. Não estão tratando o esgoto lá, mas estão cobrando como se estivesse. E houve um aumento, né, na tarifa do fornecimento de água em Barra Mansa, né? Então foi autorizado um aumento de 3,97%. conforme um anexo que consta da mensagem. No entanto, algumas pessoas têm dito para mim que esse aumento está na faixa, que no real mesmo, chegou aí na casa dos 14% de aumento. Né? E as pessoas estão, com muita razão, estão revoltadas com essa ocorrência. Né? E aí a gente não tem aqui nenhuma posição do SAI no sentido de explicar
isso que está havendo, né? E várias pessoas, inclusive, estão querendo realizar uma manifestação, né? Uma manifestação acerca dessa, para poder, no mínimo, ter explicações do porquê desse aumento, né? O que é que fez com que culminasse aí nesse aumento que, como eu disse, para algumas pessoas está batendo aí na casa dos 14%. Bom, são as bênçãos que a gente vai vendo em Barra Mansa. O Ulisses está dizendo que ficou sem luz no Jardim Boa Vista e outros lugares. A Malu está falando ali que é no Bom e Santa Rosa. E fora a falta, e aí o Ulisses está complementando, fora a falta de água em vários bairros. Olha, então me parece que essa falta de energia não está sendo pontual. Porque se fosse em função ali do municipal, eu não acredito que iria afetar Jardim Boa Vista, no Bom e Santa Rosa, né? Não tem lógica. Não é possível que todos esses bairros utilizem a mesma rede, né? E eu acredito que de fato não utilizam. Então é algo estranho. Deve ter acontecido alguma outra coisa, tá? Deve ter algum outro problema relacionado a essa falta de fornecimento de energia, tá? Então fica aí a cobrança. A gente faz então essa cobrança light. Alô Light, vamos aí manifestar acerca dessa situação, né? Vamos ver o que está acontecendo e dar uma posição para as pessoas, né? Informar aí para as pessoas o que está havendo, né? Porque que está acontecendo essa falta de fornecimento de energia elétrica e também de água, porque o Ulisses está denunciando aqui que em vários bairros em Barra Mansa também está havendo falta de água. Bom, é um grande absurdo, né? É um grande absurdo. A gente vai seguindo aqui com o nosso programa. São 11h16 aqui na Rádio Mix. Você está ligadinho na nossa programação. Para você que está comigo aí pelo Instagram, quero deixar o meu agradecimento, que eu vou encerrando aqui a live, que agora eu vou para a programação musical do rádio. Lembrando que você pode também acompanhar a nossa programação pelo rádio, pelo site radiomixfmvr.com, e também estamos presentes no aplicativo Radiosnet, o aplicativo Rádios Brasil, Rádios do Brasil também. Você pode baixar aí um desses dois aplicativos, procura lá por Rádio Mix Volta Redonda e você consegue acompanhar a nossa programação, tá bom? Bom dia para todos que estão aí conosco, fique com Deus.